Olá, seja bem-vindo à TV SATSESP. Hoje o nosso bate-papo é com o Luiz Fustigan, diretor de cargas completas aqui no SATSESP. Luiz, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Prazer estar aqui. Luiz, como é que foi o início da sua trajetória no transporte rodoviário de cargas? Bom, eu iniciei no transporte rodoviário de cargas em 2011, então já há 15 anos que eu estou nessa parte, na empresa da minha família, né, a Transcordeiro, que esse ano faz 40 anos, mas antes de começar no rodoviário, trabalhei em instituições financeiras, trabalhei com transporte aéreo, mas especificamente o transporte rodoviário tem esse tempo mesmo, 15 anos já. Onde concentra a maior parte das operações da Transcordeiro? Que região é esse país? Bom, nossas operações são de transporte pesado, interestadual. Eu diria que 80% das nossas operações são na região sudeste, 20% na região nordeste. Nós trabalhamos em um nicho um pouco específico, que é a parte de transporte de alimentos refrigerados, temperatura controlada, né? Então, assim, basicamente esse é o foco e o nicho que nós trabalhamos. Refrigerados. Exato. Carga, lotação, refrigerado. E a transportadora, ela atua hoje mais com carga própria ou mais com frota própria ou mais com frota agregada? Como é que funciona? Até 2022, até o início de 2022, nós éramos 100% frota própria, mas aí devido à alteração de estratégia, questões tributárias da empresa, a gente passou a iniciar a utilização de agregados dentro da empresa. Hoje a gente tem esse híbrido e a gente atua mais ou menos na faixa de 80% frota própria e 20% de agregados da nossa operação. Então, como era a frota carga-lotação? Sim. Imagino que antes dessas novas definições do CIOT, vocês já operavam com o CIOT. Sim, nós já atuávamos com o CIOT com a parte dos agregados conforme a legislação, se eu me recordo, lá de 2019, 2018, 2019, exato. Só com essa parte dos agregados. E agora, como é que está sendo com o CIOT para todas as operações? A questão do CIOT para todas as operações foi uma surpresa para nós, mas uma boa surpresa, eu diria, porque como o CIOT foi criado para controlar a questão do piso mínimo para o agregado, ela também passou a ser utilizada para o controle do piso mínimo para a frota, né? Então a gente teve essa proteção a mais, mas diria que não foi um processo fácil, porque a portaria da NTT saiu há mais ou menos agora 65 dias, só que a documentação dela atrasou um pouco, ela saiu um pouco depois, o que deu um tempo muito curto para os fornecedores de software poderem desenvolver as soluções. Eu acredito que os sistemas ficaram prontos muito em cima da hora, né? Então a virada de chave da NTT foi também bem na última semana do mês. Então como juntou volume alto de expedição, sistemas ali um pouco instáveis, um sistema novo. A gente não teve muito tempo para testes, para fazer essa validação, ou seja, um ambiente de homologação. Então, tudo isso junto, eu diria que causou um pouquinho de estresse, mas a gente conseguiu operar, conseguiu liberar os caminhões já com a documentação nova. Alguns atritos acontecem com clientes, agendamentos, mas eu diria que a operação conseguiu fluir e nessa segunda semana, diria que tudo está muito mais estável. A gente aprendeu bastante na primeira semana e agora eu diria que estamos aparando algumas arestas aí para poder operar 100%. A adaptação agora já está tudo ok? Não diria tudo ok, mas eu diria que 90% já tá bem mais redondo. A gente ainda tem alguns calls, alguns ajustes com os nossos fornecedores, mas eu diria que foi depois da primeira onda, que foi muito forte, a gente já está num mar um pouquinho mais tranquilo. É uma das principais, não vou dizer reclamações, mas dos principais desafios do setor de transporte que os transportadores nos reportam é quanto às mudanças de legislação. Sim. E eu queria saber com você o que poderia ser simplificado nesse processo regulatório do transporte rodoviário de cargas, o que podia ser mais simples
Se podia ser feito assim de uma forma mais prática do que é feita hoje. Eu concordo com você, eu diria que a gente tem muitas surpresas, muitas alterações, né? A regulamentação é muito pesada, então hoje nós temos... Eu lembro que quando eu entrei na empresa foi bem na virada do CTRC para o CTE, então já foi uma implantação bem grande, uma parte tecnológica que o setor de transporte não estava acostumado, né? Então hoje nós temos o CTE, você tem o Vale Pedágio, você tem o CIOT, você tem emissão de manifesto, então a gente está falando de no mínimo 4 documentos para poder fazer o veículo sair. Cada um controla um pedaço do processo, acho que é importante controlar, mas como você comentou, é muito burocrático, vários sistemas, você pode ter problema de integração. Eu acredito muito, pelo que eu li, muito no projeto do DTE, do documento de transporte eletrônico. Ele está um pouco, pelo que eu me recordo, parado, um pouco engavetado, mas ele teria essa capacidade de aglutinar toda essa documentação em um fluxo um pouco mais fácil, um fluxo mais tranquilo, que facilitaria muito a nossa vida, mantendo todos os controles que o governo necessita e que ele quer ter sobre as operações. Qual que é a sua avaliação sobre o piso mínimo de frete? Para você é uma tabela válida? Poderia ser melhorado? Uhum. Bom, pessoalmente, pela minha formação, eu diria que eu sou contra, porque minha formação é liberal, eu entendo que o mercado deveria se regulamentar. Mas eu acho que algumas regras econômicas, infelizmente, não se aplicam ao Brasil, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o piso mínimo ele é relevante. Eu acredito que tanto os autônomos quanto os agregados, eles sofreram por muito tempo com fretes baixos, não conseguindo pagar os seus veículos, perdendo seus veículos, voltando a, de repente, deixar de ser empresários do transporte, voltar a serem motoristas CLT. Então, nesse sentido, eu acho que a política do piso mínimo ela está aí para colocar todo mundo no mesmo patamar. Da mesma maneira que o CTE lá atrás equalizou algumas coisas, eu diria que o piso mínimo também tem essa capacidade. Exemplo, eu lembro lá atrás também, quando eu entrei, existia ainda a carta frete, que é proibida desde lá 15 anos e até hoje ainda existe, né? A gente tem o conhecimento que ainda é utilizado no mercado. Piso mínimo pode ajudar isso também. Com relação ao cálculo, eu lembro do começo da construção dela, eu acredito que ela é válida, lógico, ela não vai contemplar 100%, nunca vai agradar 100% a todos, ela tem alguns ajustes, principalmente em veículos menores, que poderia ser ajustado. Pelos meus cálculos, eu acredito que o valor de carga e descarga também não é muito adequado, mas eu diria que ela nasceu bem. Ela nasceu de uma maneira interessante, ela pode ser melhorada ao longo do tempo para contemplar aí todas as operações. Assim, eu acredito nela, eu acho que ela é interessante e vamos ver depois de todas essas alterações na NTT, se ela vai passar a ser realmente respeitada, com bloqueio de documentação, isso chegar para os embarcadores realmente enxergarem que vai impactar as operações, que ela vai ter que ser respeitada. Eu acho que a gente ainda tem muito para ver, né, nessa história aí ao longo do tempo. Luiz, e queria saber, né, com o piso mínimo, se ainda existem clientes que pressionam para que o frete seja feito abaixo do piso, que querem pagar menos que está na tabela. Vocês ainda têm esse tipo de cliente e como é que é a negociação com ele agora? Na verdade, nós nunca tivemos, tanto assim, desde que eu me recordo de piso mínimo, nunca tivemos alguma forçação de cliente para pagar abaixo do mínimo. O que eu enxergo hoje é a dificuldade de demonstrar realmente o que é o piso mínimo, porque o cálculo que é feito na tabela da NTT é um cálculo de custo operacional. Se for na letra realmente da portaria, ela diz que tem o custo operacional e você tem que negociar e acrescer custo administrativo, custo financeiro e a margem de lucro. Mas, né, é aquela recomendação na portaria.
e os clientes não estão entendendo essa questão. Se eles pagavam abaixo do mínimo, eu vou pagar o mínimo ali da NTT porque eu quero que o sistema não trave e que o veículo possa fazer a operação. Isso até na questão de frota, dependendo da rota, ok. O que eu vejo um grande problema é com o agregado. Você tem o piso mínimo da frota e o piso mínimo do agregado, mas para uma empresa de transporte pagar esse piso mínimo do agregado, ela precisa receber o piso mínimo de frota, acrescido de impostos, tudo isso, para, depois de todos esses descontos, poder fazer o repasse. Se você não consegue esse valor, na verdade o agregado está comendo um pouco da sua margem, o que de repente vira um tiro pela culatra. A lei foi feita justamente para o agregado, mas se o transportador não conseguir repassar esse custo, ele vai preferir, de repente, não utilizar o agregado naquela operação, utilizar a frota, o que pode, de repente, causar um problema para o agregado, que é justamente o oposto do que a lei estava tentando resolver. Bom, para a gente virar um pouquinho a página desse assunto de CIOT, piso mínimo, eu queria falar um pouco sobre a jornada 6x1, que foi aprovada pela Câmara. Eu queria saber, na sua visão, quais seriam os principais impactos dessa mudança para as empresas de transporte e para o mercado de trabalho em geral. É uma pauta que tem grande apoio popular. Então, acredito que o ponto principal seja a questão dos motoristas. Hoje nós já temos um déficit muito grande de motoristas no Brasil. Como eu comentei, perder 10% da produtividade deles, você teria que repor esses motoristas. Como você vai repor motoristas em um mercado que já está com muita falta desses profissionais? Acho que nós teríamos que trabalhar muito mais no fortalecimento da profissão do motorista, seja com desenvolvimento, seja com treinamento, tentar atrair pessoas e trabalhadores de outras áreas para o transporte novamente. Acho que esse é um impacto, diria que o maior impacto mesmo. E com relação ao mercado geral, além desses mesmos impactos que eu comentei, o Brasil está em pleno emprego. Então, assim, diversas empresas estão tendo dificuldade em contratar no geral, já com essa restrição ainda que terá que contratar mais pessoas, volta naquele mesmo problema. Ou seja, está com dificuldade de contratar, terá que contratar mais gente, muito comércio está havendo um problema muito grande no atendimento e isso vai gerar o quê? Provavelmente aumento de salários para as pessoas quererem trabalhar, que vai gerar custos nas empresas, mas no final vai refletir para todo mundo que vai ser realmente na inflação. Tudo vai ficar, eu diria, mais caro dentro da economia. Já que a gente está tratando de questões trabalhistas, uma das principais responsabilidades do CETESP é conduzir as negociações salariais. E eu queria saber, na sua opinião, o que contribui para que haja consenso durante uma convenção coletiva de trabalho. Precisa para se chegar num denominador comum. Eu acho que o consenso bate muito com o bom senso, Eu acho que esse é o principal das negociações. Eu acho que não adianta cada lado, seja tanto o CETESP como o patronal, quanto o sindicato dos trabalhadores tomarem posições muito firmes. Eu sou muito favorável à criação de áreas grandes de negociação, de opções. A gente não precisa necessariamente falar apenas de salário, você tem outras rúbricas que podem ser trabalhadas, como PLR, vale alimentação, algum tipo de questão de premiação. Então você tem vários fatores que acredito que podem ser unidos ali dentro desse bom senso da criação de opções para uma convenção que valha. Também acho que muito da questão regulatória tem que ser levada em conta. Eu sou muito a favor de seguir a linha de que a convenção coletiva tem que ser respeitada acima de outras legislações, ainda mais no setor de transporte, que é tão específico, Muitas pessoas acham que é muito simples colocar um caminhão e fazer um transporte, mas até aqui dentro do CETESP, você comentou das comissões, nós temos mais de 10 comissões aqui, todas específicas de cada tipo de transporte. Então a convenção tem que tentar juntar tudo isso ali, não é uma coisa simples. E a questão os negociadores, eu acredito que são muito, muito importantes também, Volta
a essa questão do bom senso e eu acredito que também olhar o mercado, olhar as outras negociações é muito importante. Não adianta um pedido muito acima da inflação, muito acima do NPC, um ganho real muito absurdo. Eu acho isso complicado porque as margens de transporte são apertadas, é um negócio que tem muito risco envolvido, investimentos pesados, muito risco envolvido, então tá isso meio um pouco equilibrado ali, o repasse da inflação, INPC ou IPCA, eu diria que é uma parte importante que dá para se trabalhar, dá para repassar isso para o trabalhador e as empresas não terem um grande problema, ainda mais agora que cada vez nós temos mais regulamentação, ou seja, mais investimento em sistemas, mais investimento em gente, que vão demandar muitos recursos das empresas em si. Certo, vamos falar agora sobre o roubo de cargas. Houve queda passada no índice de roubo de cargas, mas assim, o prejuízo ainda é enorme, né, milionário, no transporte rodoviário. Eu queria saber que medidas poderiam ser adotadas para combater realmente esse tipo de crime, medidas eficazes. O que você acha que poderia ser feito a mais do que está sendo feito agora? Eu acho que tem dois lados, né, essa questão. Tem a parte das transportadoras em si, que hoje já tem um investimento bem pesado na questão de segurança, tanto rastreador principal, rastreador redundante, isca dentro das cargas, escolta, né? Nós temos regiões aqui no Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem uma operação toda dedicada, toda especial de dias que podem rodar, horários que podem rodar para poder fazer o transporte de maneira eficaz, mas é que você comentou, isso não é novidade, né? Isso já é meio padronizado, infelizmente, aqui no Brasil. O que eu ouço muito e eu concordo, principalmente aqui nas reuniões de conselho do CETCESP, nós temos assessores especificamente de segurança, é que tanto as transportadoras quanto a força policial não vão resolver isso sozinhas. Eles precisam de mais investimento, toda essa questão, mas a parte da informação acho que é muito deficitária. Acontecem muitos furtos, muitos roubos que de repente não são reportados, ou seja, não alimentam o sistema para poder fazer as forças policiais agirem da maneira correta. Isso eu ouço muito dentro das reuniões e eu concordo. Às vezes acontece algo pequeno, você releva, não faz o boletim de ocorrência, não reporta corretamente. Como é que a força policial vai agir se ela não está recebendo aquela informação de maneira eficaz? Então, acho que esse é um ponto importante para mim. Tá certo. E falando agora um pouquinho do CETCESP, você até tocou no assunto que o CETCESP tem diretorias de especialidades e várias, né, em vários segmentos de transporte. Eu queria saber de você como que o CETCESP ele pode agregar mais valor às empresas, né? O que você acha que poderia ser feito, que a entidade poderia melhorar? Eu faço meia culpa nessa questão, porque desses meus 15 anos no transporte, eu diria que eu estou mais envolvido há mais ou menos 5. Então eu fiquei 10 anos muito dentro da empresa e não olhando isso, e eu acredito que eu perdi muito, né? Eu acho que o sindicato tem vários serviços que às vezes muitos transportadores não conhecem, né? Você tem todo o respaldo jurídico que nós já utilizamos demais e eu acho que é muito relevante. Hoje, por exemplo, com essa questão de CIOT, né, com certeza está com uma demanda muito forte. Eu lembro também da questão do clube de compras, principalmente para empresas menores, conseguem consolidar compras e terem descontos. A parte do posto da NTT, recadastramento do RNTRC, então assim, vários serviços que o CETCESP tem, que às vezes as empresas menores não têm acesso ou têm acesso a um custo maior. Isso é extremamente relevante para mim. A parte que você comentou das diretorias, de novo, o transporte não é simples, então você tem farmacêutico, você tem lotação, fracionado, pequenas empresas. Acho que todo mundo consegue se classificar em algum desses temas e aprender muito. Eu diria que meu conhecimento de todo esse sistema aumentou muito depois da minha entrada no sindicato. E por último, eu diria que são a parte de treinamentos e cursos,
né? Tem muita especificidade no transporte e você consegue sempre ter um curso para poder colocar algum funcionário seu ou a própria diretoria, a gerência, para poder aprender mais, se aprofundar e ser melhor como profissional. Eu diria que tem uma gama muito forte aí de serviços e é bem interessante. Quem não está envolvido, ou pelo menos quem não é associado e participando, tá perdendo bastante nessa questão. A gente falou de regulamentação, falando de roubo de cargas, mas eu queria saber, na sua opinião, qual que é o maior desafio em ser um empresário no Brasil? Pode até ser meio clichê, mas realmente não é para amador. Eu diria que o ambiente aqui no Brasil ele é um pouco inóspito para empresário em si. Né? Empresário às vezes é muito mal visto, né? nessa questão de utilizar da mão de obra, essa questão de utilizar a mão de obra dos funcionários para ter lucro, é uma parte um pouco complicada, mas acho que a parte principal são das inseguranças que o Brasil traz, né? Seja a insegurança jurídica, das alterações que todo tempo ocorrem, insegurança trabalhista, você, por mais que entenda que está fazendo tudo corretamente, você pode ter um risco muito grande associado a isso. O tema do roubo de cargas, né, que você comentou, ou seja, são diversos riscos que você está associado ali no dia a dia e não necessariamente você consegue repassar e trabalhar tudo isso. Acho que é um desafio muito grande manter uma empresa aqui no Brasil funcionando, né, podendo pagar todos os seus funcionários, todos os seus fornecedores em dia e ter uma margem de segurança ali. Então eu diria que é um desafio bem complicado, mas que eu acho que no transporte é interessante porque cada dia um dia é diferente do outro. A gente não consegue ter muita rotina. Óbvio que apagamos muito fogo durante o mês, mas é realmente um mercado bem dinâmico e pujante. E como gestor, qual é o seu maior sonho? O que você almeja? Pode repetir sobre no geral? Um gestor. Eu diria que o meu sonho como gestor é ter um pouco mais de, até nesse ponto mesmo das inseguranças, ter um pouquinho mais de tranquilidade para poder justamente ser um pouco mais estratégico, no sentido de sair um pouco mais da operação, ou seja, não ter que ficar tratando todos esses temas que puxam a empresa para trás, para pensar justamente em como crescer mais. Como crescer mais quer dizer o quê? Que nós podemos gerar mais empregos, podemos fazer a empresa se expandir, toda essa questão, e isso eu diria que a cada vez que passa, o tempo vai passando, a gente diminui esse tempo que a gente consegue dedicar a isso. A gente tem que trabalhar tanto nessas questões regulatórias, alterações sistêmicas ou problemas que você tem ao longo das operações, essa parte fica um pouco deixada de lado. Então, o meu sonho era poder ter um pouco mais de tempo para poder tratar mais dessas questões e vislumbrar esse futuro. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um conselho para o transportador rodoviário de cargas. Eu acho que o conselho hoje é que todo mundo tem que ter um pouquinho de calma. Eu sei que a gente está num momento complicado, né? Acho que veio bem a calhar essa questão de CIOT, todo o piso mínimo. Acho que é um freio de arrumação que a gente está passando um pouco no mercado, com uma curva de aprendizado de repente um pouco mais longa do que a gente está acostumado. Mas como a gente comentou, a primeira semana foi complicada, a segunda está um pouquinho mais tranquila, mas eu diria que no longo prazo, essas mudanças, lógico, vão ter, algumas outras alterações vão ocorrer, mas ao longo da passagem desse tempo aí, a gente vai ter um mercado um pouco mais forte, mais estruturado e mais controlado para quem quer realmente prestar um serviço correto, pagar os seus impostos, gerar empregos. No longo prazo, essa é a minha expectativa. Então, acho que passou o primeiro desespero, agora a gente consegue rodar um pouquinho mais tranquilo. Tá certo, Luiz. Queria agradecer aqui a sua disponibilidade, né, o nosso bate-papo e os esclarecimentos. Muito obrigado por ter compartilhado sua opinião sobre esses diversos temas aqui do TRC.
Obrigado, Aline, obrigado pelo convite e obrigado também para o SETCESP.